Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai inaugurar um projeto muito especial que eu tava planejando fazer isso há algum tempo. Então, relevem-se nesse primeiro vídeo aí. Talvez não fique naquela edição massa, mas é o primeiro vídeo e o intuito do vídeo na realidade é um intuito bem bacana, é um intuito bem diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Neto, eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduado em traumaortopedia, pós-graduado em fisioterapia esportiva, estou fazendo agora a pós de neuro e sou formado em quiropraxia clínica, né? E tenho prática clínica, vivência clínica e assim, o intuito desse canal do YouTube, desse primeiro vídeo, aliás, do canal como um todo, é desmistificar um pouco essa questão das patologias e seus efeitos na vida diária das pessoas. Eu, como clínico, assim, eu vejo que falta muito a questão do paciente, a questão da conexão entre a ciência e as pessoas, sabe? E eu vejo muitos canais aqui no YouTube que falam muito sobre ciência, mas eu acho um pouco desconexo, porque tem várias pessoas que falam, mas não conecta tanto com as pessoas, não tem exemplos na vida real. E eu não sei se isso aqui também vai ficar conectando com vocês, mas a ideia é tentar desmistificar um pouco da ciência e trazer um pouco mais para a realidade das pessoas que não têm o convívio, que não têm esse convívio científico e que precisam de saúde no seu dia a dia. Então, para começar o tema de hoje, eu estou planejando falar sobre patologias, né? Para também não ficar uma coisa muito ampla. E falar sobre saúde, qualidade de vida, exercício físico, hábito de vida é uma coisa que vários canais falam. Então vamos tentar seguir uma linha um pouco, trazer um pouco dessa linha acadêmica e trazer para as pessoas. A primeira patologia de hoje a gente não podia começar, eu acho que é a mais prevalente na prática clínica aí dos fisioterapeutas, dos profissionais de educação física, patologia mais limitante também, eu acho, acredito eu, que tem mais incidência de pessoas e não teria como não começar com ela. O terror dos ortopedistas, a osteoartrose. Por que eu quis começar com a osteoartrose? Porque a osteoartrose, ela é a que é mais prevalente na população. E todo mundo vai ter. A osteoartrose, ela é o desgaste natural do nosso corpo. Mas qual a relação da osteoartrose com a dor? Qual a relação da osteoartrose com a perca de função? Qual a relação da osteoartrose com a incapacidade? São coisas que a gente tem que desmistificar um pouco. Quando a gente vai procurar no principal buscador do Google, por exemplo, sobre osteoartrose, quando a gente vai pesquisar lá, diz que a gente não pode fazer exercício físico, não pode fazer exercício de força. E isso está errado, pessoal. Inclusive, eu vou deixar esse artigo aqui, ó, para vocês depois darem uma olhadinha. Esse artigo, ele prova que a osteoartrose tem que ser combatida com exercício físico, pessoal. Exercício físico vai melhorar no controle da dor. E quando eu digo controle da dor, é controle da intensidade da dor, é controle das questões de limitação funcional, ou seja, aquela dor não vai ser menos incapacitante para aquele paciente. O exercício físico vai melhorar na qualidade de vida daquele paciente, na mobilidade, na flexibilidade, na força. Então, assim, pessoas que têm artrose têm que fazer exercício físico. Ponto. Já começa daí, certo? E se vocês quiserem ler esse artigo aqui que eu mostrei, ele fala muito sobre isso. E não só ele, como vários outros artigos na literatura já apontam isso. Então eu estou aqui reforçando também, assim como outros canais que falam sobre saúde, a importância disso. Agora trazendo um pouco para o lado mais científico da parada, o lado mais científico da coisa. Se a gente for falar pela nomenclatura, o que é artrose? A artrose é uma doença articular degenerativa. Ponto. Também pode ser conhecida por osteoartrite ou osteoartrose. Então, ela vai ter esses nomes aí.
Quando a gente fala de osteoartrite, o it é sufixo de inflamação, beleza? Então, o termo correto e mais adequado é osteoartrose ou artrose, porque nem sempre vai estar inflamado. Pode ocorrer inflamação? Vários casos ocorrem inflamação? Sim, mas também casos que não, certo? Então, se a gente fosse parar um pouquinho para pensar na definição da artrose, isso aqui, pessoal, eu não quero que fique uma aula, eu não vou me estender muito no vídeo, mas para a gente tentar entender um pouco e desmistificar algumas coisas. Então, se fosse ter uma definição, a definição clínica é doença degenerativa, osteoarticular, crônica e progressiva, ou seja, ela é crônica e ela progride ao longo do tempo. Mas não significa que não possa ter controle e não significa que não possa ser assintomática. A gente não tem ruga na pele, a osteoartrose, o bico de papagaio, esse tipo de coisa, também nós vamos desenvolver ao longo do tempo. É normal, é do envelhecimento do nosso corpo. Então, às vezes não é porque você bate no exame, o exame não é você. Você é uma pessoa multifatorial. A dor que você sente é multifatorial. Às vezes você não faz exercício físico, tem a musculatura lá, que não é ativada da maneira correta. Às vezes você não tem um hábito de sono, você não tem um hábito de alimentação. A sua rotina é uma rotina que não ajuda o funcionamento do seu corpo, você não bebe a quantidade de água que deve. Então veja, como é uma coisa multifatorial. Você não é um exame de raio-x que quando está lá, o fêmur e a tíbia está lá, a diminuição do espaço articular. Não se resume a isso. E na prática clínica, eu pego muitos pacientes com essa limitação de entendimento, porque quando o médico ele chega e bate o exame, como os pacientes mais de classe social um pouco mais baixa desse, batem a chapa, que chega que está lá a diminuição do espaço articular, isso é muito ruim para a cabeça da pessoa, sabe? Isso cria um nocebo muito grande que a gente tem que desconstruir quanto terapeuta. Então, além de tratar a pessoa, a gente também tem que pegar muito essa parte psicológica, entende? Então, se a gente divulgar informação de qualidade, eu acredito que isso pode mudar e melhorar bastante. Mas vamos lá. De etiologia, ou seja, de causa multifatorial, que se manifesta por artralgia, ou seja, algia vem de dor, né? Lombalgia, dor na lombar, cervicalgia, dor na cervical. Então, algia, ou seja, artralgia, dor nas articulações, beleza? Rigidez, limitação da função articular, perca progressiva e reparação inadequada da cartilagem e remodelação óssea subcondral. Então vamos lá. Quando a gente fala de perca progressiva da cartilagem, o que é que as pessoas entendem? Poxa, eu tava lá e aí o meu fêmur e minha tíbia, eles começaram a impactar e quando eu estico e dobro o joelho, ele fica crocante. Existe, pessoal, a perca, uma degeneração daquela cartilagem ali. Sim, existe, mas não é o fator que faz você sentir dor. Nós temos vários tipos de dores apontadas na literatura. Entre esses tipos de dores, nós vamos ter várias, como por exemplo, a dor nociceptiva, a dor nociplástica, a dor neuropática, entre outras dores. Então, primeiro, fazer uma avaliação em dor é fundamental também, e não só avaliar o exame de imagem. O exame de imagem ele é um material complementar, ele é um quesito de avaliação complementar. O que vale é a avaliação clínica, os testes clínicos, os questionários, a história natural da doença, a história do que o paciente conta para você, os testes que você faz, as avaliações funcionais, as avaliações em dor com algômetro e etc. Então a gente tem que desconstruir isso de que a pessoa tem artrose, ela não vai poder andar, a pessoa tem artrose, ela vai estar limitada, a pessoa tem artrose, ela vai sentir dor. Não é assim, não é assim. Em alguns casos, sim. Aí você pode estar se perguntando, Neto, mas quando eu tomo analgésico, como eu faço medicamento, alguma coisa anti-inflamatória, melhora, eu sinto meu joelho desinchar. Mas foi porque você tomou aquele fármaco, mas você não melhorou a causa. Você não curou a causa. Como é que está teu hábito de vida? Você sabia que exercício físico praticado de maneira regular também diminui os fatores de inflamação do seu corpo?
uma melhor hidratação, uma melhor alimentação, um sono de qualidade também vão diminuir esses fatores inflamatórios. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar para a vida do paciente. Como é que está o teu nível de estresse? Obviamente, não estou dizendo aqui que uma pessoa que tem artrose pode agachar com 250 quilos. Também não é isso, né? Me ajude. Mas assim, eu quero que vocês entendam que a pessoa que tem artrose, ela vai fazer exercício físico. Só que ela vai fazer bem prescrito o exercício terapêutico. Vai ter ali um controle de carga, um controle de volume, um controle de intensidade, um controle de frequência. E tudo isso a gente vai adequar com a necessidade e a especificidade de cada pessoa, de cada paciente. O tratamento, ele é individualizado. Então, são coisas que a gente tem que passar a divulgar para que entre na cabeça das pessoas isso. Cada pessoa é uma pessoa, mas o exercício físico é para todo mundo. O exercício físico, ele é como se fosse um remédio. Nele tem, o que muda do remédio para o veneno é a dosagem. Então, se a gente pega lá um remédio que de repente a gente bota uma quantidade muito alta, faz mal. E também pouca, baixa, não vai fazer efeito. A mesma coisa é o exercício, certo? Ele tem que ser bem prescrito. A artrose é a doença mais frequente no mundo, né? Se você pegar, vai ter uma alta incidência aí após os 60 anos. E também é mais predominante em mulheres. As mulheres aí que são predominantes em várias patologias, mas porque mulheres antes eram menos ativas. Inclusive, é bom isso, porque aqui no nosso país as mulheres estão cada vez mais ativas. Eu tô vendo muito pessoal indo pra academia, tendo muito esse movimento de canal aí fitness, e isso é muito bom. Se a gente for parar para pensar assim nos fatores de risco, sedentarismo, má alimentação, obesidade com falta de atividade física, né, que também leva ao sedentarismo, à obesidade. Então a gente vai ter que levar tudo isso, uma prática esportiva, pronto, para falar sobre exercício demasiado, um exercício demasiado em overuse, ou seja, a área alta da alta performance, também é risco de artrose, certo? Porque você está forçando muito aquela articulação ali. Então a gente tem que ter uma série de cuidados. Eu quero mostrar para vocês, aqui agora no meu computador, porque nós somos músculos, tendões, articulações, nervos, sistema vascular, e a gente entender tudo isso é muito importante. Então eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para vocês, para a gente desmistificar um pouco sobre o que as pessoas acham que é e sobre o que realmente é. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos parar para raciocinar. O que é que chega muito na minha prática clínica do entendimento que as pessoas têm com relação à artrose? A gente entende de que vai ter uma degeneração ali naquela cartilagem, né? Então, na ideia de todas as pessoas, chega aqui e o que é que acontece com esse menisco? Ele some. Fica aqui, ó, impactando osso com osso. No caso, o fêmur e a tíbia, certo? Só que eu quero que vocês entendam, pessoal, que nós não somos só os ossos. Nós temos músculos, temos tendões, temos cápsulas articulares, temos uma série de inervação ali, nessa região do membro inferior, que também é muito importante. Nós sentimos dor através de nociceptores, que são células que nosso sistema nervoso tem de perceber estímulos, sejam eles mecânicos, químicos, elétricos. Nós temos essa capacidade de perceber as coisas. E quando passamos um determinado limiar, aí nós passamos a sentir dor. Por exemplo, tem gente que se você pegar e apertar o dedo com toda a força, sente dor. Pessoas que têm uma sensibilidade alterada, por exemplo. Tem gente que você empurra e não sente nada. Tem gente que você dá um murro e ela sente dor. Tem gente que você dá um murro e ela não sente nada. Então, dor é uma percepção muito individual. Então, a gente já tem que começar primeiro a avaliar o paciente com avaliação em dor em virtude disso. Mas falando propriamente de artrose em si, seja ela porque eu escolhi o joelho, porque o joelho é onde é mais prevalente, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos tirar esse menisco, pronto. Agora tá impactando, entre aspas, o femorar e a tíbia. E aí tá gerando aquele atrito, aquela crepitação que todos os pacientes que têm uma artrose muito severa sentem.
a famosa crepitação. Só que tem gente que tem crepitação e não sente dor. E aí? Tem gente que tem diminuição do espaço articular e não sente dor. E aí? Então, o que é que geralmente diferenciam as pessoas da outra? Os hábitos de vida, a prática de exercício bem prescrito e qualificado, avaliação e dor, acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Ortopedista não é Deus, fisioterapeuta não é Deus, profissional da educação física não é Deus, mas todos esses profissionais juntos, eles podem fazer uma diferença muito grande para essas pessoas. Então vamos lá, a gente tem aqui o fêmur e a gente tem a tíbia. Eita, agora tá sem cartilagem, tá sem nada, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Saca aqui na minha mão agora. Vamos supor que a gente tem o carro. Quem aí gosta de carro? A gente vai ter lá o amortecedor, certo? Então a gente vai ter aqui o fêmur, que é essa estrutura aqui, ó, que tá marcada, e a gente vai ter a tíbia. Então vamos ter o fêmur e a tíbia aqui. Quando a gente dobra e estica o joelho, ele faz isso, ó, né? Ele faz isso. É essa movimentação. A gente vai ter movimentos articulares como deslizamento e giro. Isso é para a cinesiologia, não é a ideia desse vídeo. A ideia desse vídeo é deixar esse tema para pessoas que talvez não tenham tanta informação, ok? Então vamos tirar um pouco dessa ciência elaborada do movimento cinesiológico, do giro, do deslizamento. Vamos tirar um pouco disso para a gente tentar focar para que as pessoas entendam. Então vamos pensar no carro. No carro todo mundo conhece o carro, todo mundo tem carro. Todo mundo tem carro não, né? Mas a grande maioria. Então vamos lá. A gente vai ter aqui o fêmur, a tíbia e nós vamos ter o amortecedor do carro. Nesse amortecedor, pessoal, o que é que acontece se a mola ela fica fraca? O que é que acontece se a mola ela fica fraca? Ela fica impactando. Aí você passa no quebra-mola, ela impacta. Aí você passa no quebra-mola, ela impacta. Aí estoura retentor, estoura um bocado de coisa. O óleo começa a vazar, a mola fica gasta. Então, o que é que faltou para esse carro? Manutenção. Por quê? Porque deixou a mola gasta e deixou o retentor estourar. A manutenção do nosso carro é o exercício físico, pessoal. É o exercício físico. O exercício físico ele vai trocar o óleo, ele vai renovar esse óleo. Aquele líquido sinovial que nós temos na articulação é o óleo do motor. E o músculo ele vai servir como a mola. Eu vou mostrar para vocês mais na frente o músculo. Então vamos lá, a gente vai ter aqui, né? Se eu tirar aqui, deixa eu desfazer algumas estruturas, pronto. Aqui está o nosso retentor. E aqui estão as estruturas que não estão gastas, né? Então, nós vamos ter aí bursas, ligamentos, cápsulas articulares. Percebe que não só é um osso com osso impactando em cima da articulação. Então, temos que levar tudo isso em consideração. Vamos lá ver o nosso sistema como um todo. Agora, nós temos aqui o nosso sistema muscular. Ó, percebe que a gente vai ter aqui o quadríceps, certo? O vasto medial, o reto femoral, o vasto lateral e o vasto intermédio por baixo do reto femoral. Vamos ter aqui os adutores, vamos ter aqui os posteriores de coxa, o bíceps femoral, o semitendinoso, o semimembranoso. Aqui nós vamos ter a banda iliotibial. Então, tudo isso aqui, pessoal, é a nossa mola do nosso amortecedor, que é o que? O nosso osso. Então, o nosso osso é o amortecedor e o músculo é a nossa mola. Quando o carro passa na lombada, que impacta, que gera aquela dor com a descarga de peso axial, ou seja, o peso da gravidade aqui, né? Faz a compressão da articulação, dói. A gente estimula aquele nociceptor que eu falei anteriormente. Lembra disso? Então, por isso que tem essa percepção dolorosa, porque houve um estímulo nociceptor. Só que concorda comigo que se a mola estiver em dia e quando passa por cima lá do quebra-mola, da lombada, percebe que não vai impactar. Por quê? Porque a mola sustentou o impacto, né?
Passei por cima da lombada, mas a mola, sustentou. Passei por cima da lombada de novo, a mola, sustentou. A mola é o nosso músculo. Só que, Neto, você pode estar se perguntando, Neto, beleza, a mola é o nosso músculo, mas eu não posso ir no mecânico trocar a minha mola. Simplesmente porque no carro a gente vai no mecânico, troca o retentor, troca a mola, pronto, tá, filé, já pode andar. A mola não, mas o nosso músculo não. Mas o nosso músculo, ele tem a capacidade de se transformar em uma mola nova. Ele não pode ser trocado, mas ele pode ser transformado através de exercício físico, exercício de força. Então a gente trabalhar aqui o quadríceps desse paciente, o glúteo desse paciente, que é um importante estabilizador do joelho. Olha a origem do glúteo, ó. Aqui a gente vai ter o glúteo máximo, vai ter o glúteo médio, vai ter o tensor da fascia lata. Eles, através da fascia lata, né, da banda iliotibial, do trato iliotibial, eles ajudam a estabilizar o joelho, fortalecendo esses posteriores, a panturrilha, dando uma melhor mobilidade para o tornozelo, uma melhor mobilidade para o quadril. O joelho geralmente ele é refém. Aqui a gente tem que ter uma boa mobilidade de quadril e principalmente uma boa mobilidade de tornozelo, que a gente pode avaliar aí nos lunges testes, né? No teste de lunge, que também é um teste muito importante aí. Mas isso é um tema já para avançado. Vamos voltar para o simples. Então, assim, nós temos que fortalecer, não deixar a nossa mola fraca. Então, pessoas que têm artrose não só devem, como podem fazer exercício físico. Beleza? Eu vou pegar, já que eu tô aqui, eu não queria entrar nessa parte acadêmica, mas eu vou pegar só uma partezinha de uma das aulas da gente para vocês darem uma olhadinha, para desmistificar um pouco. Vou falar um pouco sobre quadro clínico e sobre raio-x. Não vou me adiantar muito nesse vídeo para também não ficar 2 horas, né? Porque não é uma aula, é uma conversa. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar. E me diga se ajudou, porque o intuito desse projeto é ajudar. Mas vamos lá. De quadro clínico, o que é que os pacientes geralmente apresentam com quadro de artrose, né? Uma rigidez articular, principalmente matinal. Eles apresentam rigidez articular muito grande. Em alguns casos, parestesia, principalmente quando é na coluna. Mas isso aqui tem um asterístico, tá? Porque são em casos muito avançados e muito específicos. Mas como faz parte de alguns casos, então também está aqui. Diminuição da acuidade proprioceptiva. O que seria isso? A nossa propriocepção, a nossa capacidade de se perceber no espaço. Logo, se em virtude da dor, da minha rigidez articular, da minha hipomobilidade, ou seja, da minha redução da minha mobilidade, eu perco um pouco de capacidade funcional, um pouco de capacidade muscular e eu perco um pouco também na minha capacidade proprioceptiva. Então, a inatividade e a deteriorização de estruturas, acontece isso, entende? Esse processo de perca da propriocepção do paciente. Por isso que os pacientes evoluem com dificuldade de andar, dificuldade de várias outras coisas, de atividade de vida diária. Fraqueza muscular, em alguns casos até em virtude da dor, desenvolvem inibição artrogênica. O que é inibição artrogênica? Sabe aquele paciente que rompe o LCA e depois o quadríceps dele fica desse tantinho? É porque houve um trauma muito forte ali. No LCA a gente vai estimular com a eletroterapia. Em alguns casos a gente também vai estimular com a eletroterapia o paciente com artrose, né? E, obviamente, se não tem ativação, também pode desenvolver uma hipotrofia por inatividade. Então, paciente, bato mais uma vez nessa tecla, tem que ter atividade, tem que fazer atividade, beleza? Em outros casos, alguns pacientes também podem desenvolver espasmo muscular, que pode gerar muita dor, crepitação, né? Que é o famoso crack, ao movimentar, ao flexionar e fazer extensão de joelho. Redução da ADM, redução da amplitude de movimento. Então são pacientes que ficam com a mobilidade muito comprometida. E deformidades, que também em casos muito avançados aí evolui para casos de artroplastia, que é a cirurgia da articulação, a substituição da articulação por uma prótese. Isso aí é uma especialidade mais dos ortopedistas, mas dependendo do caso, como é muito avançado, também pode ter. Pacientes podem evoluir com sinais inflamatórios ou derrames articulares.
E aqui vamos falar deles agora, dos queridos, não tão queridos assim, exames de imagem. Nós vamos ter vários tipos de exame de imagem, né? Um exame de imagem de artrose de coluna, artrose de joelho, artrose das mãos, artrose da coxa femoral, né? Dali da articulação fêmuro-acetabular, que é o encaixe da cabeça do fêmur com o acetábulo. A goartrose é nada mais do que uma artrose no joelho. A espondiloartrose nada mais é do que a artrose na coluna. A coxoartrose nada mais é do que uma articulação na coxa femoral. E a rizoartrose nada mais é do que uma artrose nas mãos. Então, quando você, paciente, pega lá no seu exame o diagnóstico, eita, meu Deus do céu, eu tô com goartrose, nada mais é do que artrose no joelho. Eita, meu Deus do céu, eu tô com artrose na coluna, com espondiloartrose, nada mais é do que artrose na coluna. Eita, meu Deus do céu, eu tô com coxoartrose, nada mais é do que artrose na fêmur acetabular. Todo mundo, em determinado momento da vida, em um exame de imagem, vai apresentar diminuição do espaço articular, vai apresentar algum bicozinho de papagaio. Tem vários estudos, abra o PubMed e o Cielo. Aliás, não é sua obrigação, né? Mas assim, tem várias coisas que a gente tem que desmistificar para melhorar a qualidade de vida. Então, é isso. Essa é a principal mensagem que eu quero passar nesse vídeo, beleza? Agora eu vou diminuir aqui e vou voltar para a tela inteira. Voltei. Telona grande. Beleza, Neto. Depois de tudo isso, o que é que a gente tem que fazer na prática? Eu não sou profissional de saúde, não entendo nada, pacas nenhuma. E o que é que eu faço na prática? Primeiro, se mantenha ativo, fortaleça a sua mola. Não deixe o seu quadríceps, os músculos da sua perna, o seu glúteo, os músculos do seu quadril, a sua panturrilha, os músculos da sua perna. Lembrando sempre que coxa é do joelho para cima, perna é do joelho para baixo. Mas, enfim, detalhes. Então, fortaleça a sua perna, fortaleça seu glúteo, fortaleça o seu corpo. Não deixe a sua mola fraca para quando o seu fêmur, a sua tíbia, na hora que você for fazer que nem o carro, subir a lombada, for subir um degrau, for subir qualquer coisa, a mola, o seu músculo esteja forte para segurar. Não tem como eu te dizer o que fazer. O que eu tenho que te dizer para te fazer é: se mantenha ativo, faça exercício físico, beba água, se alimente bem, durma bem e tenha boas relações de qualidade. Isso é preditivo para tudo. Ter um estilo de vida saudável é bom para tudo. Beleza, Neto. Vou fazer aqui, vou ficar ativo, mas agora vamos supor que você já tem artrose. O que é que eu faço? Então vamos lá. Você tá com artrose, você foi lá no seu ortopedista, bateu lá o exame de imagem e tal. Em primeiro lugar, procure um profissional que ele lhe avalie como um todo, não como um exame de imagem. O que é que ele vai ter que avaliar? A sua capacidade funcional, o seu estilo de vida, os seus hábitos de vida. Vai avaliar a sua força, vai avaliar a sua dor. Você sabia que existem instrumentos de avaliação e dor? Um bom profissional, principalmente da fisioterapia, ele vai usar instrumentos como o algômetro, para ter lá uma medida de pressão mecânica da sua dor. Vai ter vários questionários de dor, de limitação de atividade de vida, de limitação de atividade física e atividade de vida diária. Então, assim, ele vai lhe englobar como um todo e não como um exame. O exame, ele faz parte, ele é importante em determinados momentos. Sim, ele é importante, mas ele faz parte de um complemento. Ou seja, ele vai chegar para somar e não para bater um martelo definitivo sobre você. Você é um contexto. Você é aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você é com a sua família, com seus amigos. Então, avaliar alguém é avaliar um ser humano e não uma imagem. Vamos desmistificar essa coisa do exame. O exame é importante, mas vamos desmistificar. Pô, tira também um hemograma, vê como é que tá as tuas taxas, como é que tá esse teu fator inflamatório. Sabe? Uma avaliação bem feita é o padrão ouro. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês.
Neto, beleza, conta aí uma história. Vamos contar uma história de alguns atendimentos meus. Na minha prática clínica, particularmente, tiveram 3 pacientes. E eu vou contar aqui não só casos de sucesso, porque chegar aqui e contar casos de sucesso é muito bom, mas irei contar também casos que não deu certo. Um primeiro caso, eu tive uma paciente que ela tinha uma artrose no joelho e no quadril. Idosa já, só que ela estava sedentária e fazia um consumo muito grande de medicação para tentar controlar essa dor dela e tal. Tava tendo fatores que estavam influenciando numa depressão dela. Eu cheguei, aí é que tá, a gente além de desconstruir a pessoa, a gente também tem que desconstruir a família. Cheguei, a gente começou a fazer atividade física dentro de casa e tal. Até um belo dia eu levei ela para caminhar na praça, ó. Não, vamos sair de casa. Vamos sair de casa. Levei ela para caminhar na praça. Fizemos alguns exercícios com elástico na praça. Pronto. Ela chegou sem dor. Chegou suada, cansada, endorfina e serotonina lá, aquela farmácia endógena dela, gerando na alta. Beleza. Quando veio, a gente começou a fazer algumas terapias novamente, sempre com auxílio também do TENS para controle da dor. Então, vamos supor o seguinte: um paciente, por exemplo, que sente muita dor, Neto, eu sinto dor quando eu só estico o joelho. Faz exposição gradativa desse movimento. A gente vai ter técnicas como preferência direcional, exposição gradativa. Nós vamos ter técnicas de desvio de atenção para que a gente fazendo determinado movimento, a gente consiga, nosso cérebro preste atenção nesse movimento e não no movimento que dói. Então são estratégias clínicas que o seu bom profissional ele vai saber executar na sua prática. E aí fui fazendo com ela, ela foi no desmame, né? Diminuindo a intensidade da dor, melhorando a capacidade funcional. E hoje ela caminha todos os dias, graças a Deus teve alta, caminha todos os dias. Por quê? Porque foi feito um trabalho de exposição gradativa, um trabalho de volta da função e várias outras coisas. Ah, Neto, teve outro caso? Teve também. Eu tive outra paciente que tinha uma artrose no joelho direito muito grande, ela tinha uma compensação enorme, uma limitação na qualidade de vida porque sentia dores frequentes. A gente tentou tratamento conservador, não deu certo. Tentamos de tudo. Às vezes, pessoal, também não dá certo. Mas primeiro tem que ser feito um guia clínico. Cheguei para ela, junto com o ortopedista, vamos tentar fazer a cirurgia. A gente fez uma artroplastia, que nada mais é do que uma substituição da articulação. Eu vou botar aqui para vocês verem, ó. Isso daqui é uma artroplastia, quando a gente substitui a articulação por uma prótese. Então, fez a artroplastia, a gente fez todo o pré-operatório, aí o médico operou, depois voltou pra gente pro pós-operatório. Hoje ela virou praticante de pilates, também anda. Então veja só, até quando deu errado, acabou dando certo, porque foi feito baseado em ciência, seguindo ciência. Então, é isso, pessoal. Procurem bons profissionais, seja autorresponsável pela sua saúde, seja o autor da sua própria saúde, que é importante. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado do nosso trabalho, por favor, nos sigam nas redes sociais, @Ciências Fisioterapia, @NetSantiago, que lá a gente fala um pouquinho de ciência, a gente fala um pouquinho de saúde, de qualidade de vida, não só de doença, sabe? Nós profissionais da saúde estamos sendo ultimamente mais profissionais de doença do que de saúde. E a gente tem que mudar isso. Beleza? Se você ficou interessado em de fato aprender e se aprofundar mais no conteúdo mais científico, sugiro que você entre para a nossa comunidade, a comunidade Census, que está ajudando aí bastante gente com conteúdo de qualidade. Nós temos aí aulas sobre as demais patologias clínicas, aula de qualidade de vida, de empreendedorismo, slides que vocês vão poder ver e estudar também para aprender. Seja você profissional da saúde ou não, queira ter qualidade de vida. E se você for profissional da saúde, é melhor ainda, porque nós vamos te ajudar a melhorar a tua prática clínica. E é isso, o intuito do vídeo é ajudar, beleza? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, tchau, tchau. É
aquecendo a voz porque a voz tá horrível.